Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje com a gente, Marquinhos Fernandes. Bom, Marquinhos, aí um atleta com inúmeras conquistas aí desde 2012, já vem figurando sempre no alto do pódio ali, no top 3. Teve anos aí que é imbatível, ninguém conseguia ganhar do Marquinhos. Ele contou hoje um pouco dessa história dele, como é que ele começou no triatlon, época que ele foi treinar no SESI com o Cali, quando ele foi para Portugal, as escolhas que ele teve que fazer na vida também para chegar onde chegou, ou né, abrir mão, por exemplo, de um sonho olímpico também. A assessoria, como ele começou a questão de montar a assessoria dele, que pé que está a assessoria hoje. A gente perguntei para o Marquinhos também se ele voltaria a largar no profissional, então o Marquinhos aí tem um hiato aí de uns 2 anos, que ele tem 1 ano e meio aí que ele tem largado como atleta amador, então conversamos também sobre isso, ele expôs os motivos dele de sair, né, de dar um tempo na carreira profissional como atleta para cuidar da carreira profissional como empresário, então contou um pouco disso. Então, mais um papo muito legal, acho que o Marquinhos é um cara muito querido aí no esporte, então foi bem legal ouvir o lado dele, algumas curiosidades de treino dessa época dele ali com o Kalil, tem umas coisas, umas histórias bem absurdas ali de quantidade de treino que eles faziam na época. Então, mais um papo muito legal no nosso podcast, espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash, hoje com a gente, diretamente da Bahia, Marquinhos Fernandes. Fala Marquinhos, beleza? Fala Gabriel, tudo bem? É um prazer estar aqui. Já estava quase cobrando para estar aqui, viu? Não, a gente estava analisando os currículos, tudo de quem estava, ver se tinha índice para estar aqui no. Boa, ainda bem que fui escolhida. Mas é um prazer estar aqui, satisfeito, poder contar um pouquinho da minha história, é bem satisfator, assim. A carreira nossa, né? Assim, queira ou não queira, sou novo, mas tem muita coisa para contar, são quase 20 anos de esporte, então vou contar um pouquinho para a turma também. Não, vamos que tem muita resenha, temos polêmicas, temos hoje tudo um pouco aqui. Antes da gente continuar o episódio, falar aqui dos patrocinadores, né? Então, nosso patrocinador número 1, a Easy Labs, que já está com a gente aí há 2 episódios, e a gente já tem 2 episódios especiais com eles também, que é uma indústria farmacêutica especializada em produto de cannabis, o CBD, que a galera tem falado bastante, né, ultimamente. Gravamos um episódio agora sobre performance e CBD lá, para a galera tirar do que a galera acha que é milagre, né? O triatleta quer tomar um negócio, pô, tô andando pra caramba. Pô, não é assim, né? Quer dizer, até é assim, mas aí é doping, né? O que é assim é doping, né? Tem que analisar direitinho. É fogo. E o nosso parceiro da Z2 Foods, que agora estão lançando um gel. Então, ele já vem falando aí, fazendo um suspense há algum tempo. Agora vai sair o gel da Z2, então, produto nacional. Eles estão trabalhando nisso há bastante tempo. Esse é um produto muito especial. Então, a gente vai deixar aqui no link do episódio o Instagram, tanto da Easy Labs quanto da Z2, para vocês seguirem e ficarem de olho nesse lançamento aí, que a gente vai fazer uma cobertura muito especial do Mundo Tri, de tudo que vier aí da Z2. Então, fiquem ligados. E aquele papo de blogueiro, não deixem, né, de seguir o nosso canal, ativar o sininho, notificações, comentar, manda mensagem para o Marquinhos aí. Bom, essa é a parte mais difícil para mim do podcast, cara. Fazer essa blogueiragem inicial Essa entrada é difícil, né? Às vezes você refaz umas 5 vezes para ficar bom, mas tá ótimo. Exato. Bom, velho, você estava falando, você está aí então na Bahia, está com teus alunos aí, dando Isso. na cabeça do povo. Tomando um pouquinho também para ver se entra no ritmo de novo, mas é legal. E aqui eu fico em Barreiras, aqui na Bahia. Até o pessoal acha que aqui na Bahia parece que é praia, mas a gente está aqui, eu acho que da capital, que é Salvador, 1.200 quilômetros. É mais perto de Brasília do que de Salvador. Então, no meio do nada que é aqui. Caramba, bicho. É difícil chegar aqui, viu? Esses alunos têm que valorizar eu, viu? Mas você faz o quê? Vai para Brasília, de Brasília vai de carro por aí ou não? No começo eu fazia muito, eu ia de Brasília, aí ia de avião até Brasília, de Brasília eu pegava um ônibus, 13 horas de ônibus e chegava aqui. Mas hoje em dia tem avião, tem um aeroporto, tem poucos voos, mas chega aqui rapidinho. Sim, vai direto para BH para cá. Tem um voo por dia, mas é rapidinho, faz bem. Como é que você foi parar aí, cara? Como é que foi parar? A assessoria foi chegar aí? Como é que foi? Eu estava começando a expandir a assessoria, eu comecei por Brasília. Eu estava lá, estava em Brasília, já tinha um tempo, tinha alguns alunos e tinha um aluno só daqui, que era um aluno black e tudo. Ele falou, pô, Marquinhos, se você vir para cá, aqui tem muito potencial
para expandir qualquer modalidade, tanto corrida, ciclismo, triatlo. O pessoal gosta de um jeito aqui. Gabriel, você tem que ver. A gente vê aqui as minhas bicicletas, só tem avião, não tem bike simples. Só tem Caramba. assim, o pessoal sai de treinar de lightweight aqui. Entendeu? Então é no interior da Bahia, mas o pessoal não é que gosta. Todo treino é competição. Então você vai equipado com tudo quanto é tipo de arma que você tem. E daí O- esse meu amigo, o nome dele é Jorge Kick. Ele me chamou e falou: pô, Marquinhos, se você vir para cá, a gente faz uma palestra, pô, seu trabalho é muito bom, eu te arrumo 20 alunos. Eu falei: caralho, bicho, 20 alunos é bom, né? Eu estava começando, tinha praticamente 1 ano e meio de assessoria. Ele falou: se você vir para cá, é certeza que eu te arrumo 30 alunos. Eu falei: caralho, moço, não dá, já é quase 50% da assessoria logo no começo. Daí ele falou: não, é certeza que tem 30 alunos. Eu falei: beleza, então. Eu falei: ó, esse próximo sábado eu estava treinando para o Ironman de Louisville, nos Estados Unidos. Eu falei: cara, eu estou assim no meu maior pico de treino para o Ironman. Eu vou tentar pegar o carro, eu vou com mais um amigo meu, eu pedalo assim, uns 250 quilômetros de ida, entro Uhum. no carro e chego de noite. Aí já faço uma palestra, 2 treinos sábado e domingo e volto embora. Ele: beleza. Daí eu fui de carro, fui eu e o Vini Creis ainda, a gente foi de carro, foi de pedalando 250 quilômetros, bateu lá, ele voltou no meio do caminho e eu continuei, cheguei atrasado aqui ainda para para fazer a palestra para a turma, cheguei morto, eu estava tão seco, aqui você não tem noção como é seco. Para você ter ideia, hoje agora já está em torno de 40 graus. Nossa. Muito assim, zero, quase zero umidade, 15% de umidade. Daí cheguei aqui, estava tão mal que eu não conseguia falar na palestra. Eu falei: aqueles 30 alunos que eu precisava não vou ter. Já era. Mas assim, no decorrer eles são assim, a recepção deles aqui é fenomenal. Assim, eles brigavam para me levar para casa para poder almoçar, jantar, tomar café. Então assim, não tem assim, eu falo que aqui é minha segunda casa. Que Então assim, legal, cara. o campzinho assim, um mini camp que a gente fez foi um sucesso. Entrou esses 30 alunos. Eu quero E assim, perguntar, era isso, se vieram os 30. e daí vieram os 30, mas assim, logo em sequência já entrou assim mais 50, mais 100. A gente bate aqui quase 200 alunos. Só em Então, Barreiras? é barreira. Só em uma cidade que a gente não tem assim, eu não estou tão presente, então assim, é muito bom. Esse é Caramba, cara. o potencial daqui. Eu tenho até uma equipe de ciclismo aqui, é muito forte. Assim, os ciclistas todos assim são muito de um nível muito bom, de nível nacional. Os corredores assim são excepcionais. E os triatletas aqui, eles são os melhores ciclistas e corredores assim que eu conheço do Brasil, Uhum. mas eles não gostam de nadar. Cara, eles não gostam. Eu falo para eles: o triatlo é uma modalidade só, não é 3 modalidades em uma. E eles não conseguem entender isso. Daí eles estão sofrendo um pouquinho, mas estão melhorando. Já Tá já a melhorando. gente entra no eixo. Cara, mas é muito legal você falar isso, porque eu tô em São Paulo, né? Você mora em Santos, a primeira casa. A gente fica Aham, pensando sempre nesse eixo do Sudeste ali, né? Sul-Sudeste, e aham, quanto que tem de mercado inexplorado, né, cara? Aí no Norte e Nordeste, né? muito. E assim, o pessoal é carente, mas quando o pessoal abraça, assim, a gente assim foi muito bem recepcionado aqui. Então assim parece, eu até cogitei em vir morar para cá. Assim, como aqui assim o nível deles é tão forte, é muito forte o nível deles. Assim, eu falei: pô, se eu quiser voltar a ser atleta profissional, eu tenho que voltar para cá. Eu tenho que ficar mais tempo aqui. Igual agora eu vou ficar 3 semanas aqui direto, entre as 2 cidades que eu tenho aqui e Luiz Eduardo. Eu falei: pô, daí eu chego em casa e muito em forma, assim magrinho, porque aqui a gente, se eu puder aqui eu faço 4, 5 treinos, porque eu tô sem as crianças. As crianças Ah, ficam com a minha cunhada e com a babá em Santos. E aham. daí a gente tem tempo de sobra. Eu falei: pô, parece que eu sou profissional de novo. E, cara, quando você falou, fui pedalar 250 quilômetros. A única pessoa que veio na minha cabeça que toparia essa roubada era o Crazy, não tinha jeito. Não, mas assim, quem falou para vir pedalando foi ele. Eu falei: Ah, bicho, imagina. não dá não. Eu falei: pedalar isso tudo. E, pô, e a gente entrou num ciclo de ar aquela vez muito bem, cara. Eu morei com ele quase 6 meses. Então ele gosta de treinar. Eu gosto muito mais, a gente se matava em todos os treinos. Assim, era só treino muito bom. Não, a gente vai chegar nesse ponto, vou fazer a linha do tempo para chegar nisso aí, que eu tenho algumas dúvidas. Eu sou de Brasília, eu Aham, já moro em São Paulo há muito tempo, mas eu lembro dessa época que você treinando com o Crazy, era divertido a gente chegar era nesse bom, era ponto aí. Que aí a gente vai falar boa. até da criação, né? A gente já começou do final, né? Mas tem que falar até de onde surgiu a assessoria, vamos chegar lá. Aham. Cara, então vamos do começo aí. Como é que eu vi aqui? Você começou no triatlo em 2005, né? Você vem da natação.
Isso. Ó, eu fiz algumas provinhas em 2003. 2003 eu fiz uma ou outra provinha, 2004 mais um Internacional de Santos. Mas assim, eu era nadador, nadava no Corinthians. Eu sou do interior de São Paulo, Avaré. De Avaré, é. Mas assim, eu comecei a nadar muito rápido, assim, eu comecei a nadar porque em Avaré você não viaja tanto, assim. E daí você começa a competir, pô, você vai para os jogos regionais. Daí você é um pouquinho melhor, você vai para os jogos abertos. E lá antigamente tinha um projeto, era Pro Natação, assim, bem para quem não era federado. Então era boa as competições porque era bem disputada. Eu falei, pô, daí todos meus amigos iam viajar e eu não. Eu falei, vou começar a nadar. Eu fui lá, treinei um mês, daí falei, pô, qual prova sobra que não tem ninguém bom para nadar? Sem borboleta. Eu falei, cara, não sei nadar borboleta. Eu falei, beleza, eu acho que eu consigo fazer sem borboleta. Daí a gente fez uma seletiva interna lá, nadei para 1,25. Daí, pô, beleza, gostei de nadar. Eu vou fazer outra prova. Falei, qual não tem ninguém? Todo mundo nada crawl, todo mundo nada peito. Faz sem costa. Falei, cara, sem costa. Beleza, não sei nadar costa. Fui lá também, 1,25, 1,28. Beleza, daí classifiquei as duas para ir para a final. Para a final não, para a competição que era era em Mococa. Era assim, fazia uma seletiva, os 8 melhor tempo e ia para a final. Daí a semifinal nadei bem, cara. Assim, fui lá, baixei para 1,15. Daí no sem bobo, e no sem costa a mesma coisa, 1,15. E daí eu acho que eu animei tanto e saiu aquela pressão de nadar. Fui para a final e nadei, eu acho que o sem bobo para 1,3. E o sem costa. Falei, cara, que eu acho que eu sei nadar. Daí sim, nadei mais uns 2 meses. O meu pai falou, não, eu vou levar. Meu pai sempre teve um sonho de ser jogador de futebol, mas daí como ele é o filho mais velho, daí ele sempre teve que trabalhar. Ele tem mais 8 irmãos. Daí ele teve que trabalhar, então ele é o mais velho. Daí ele jogou toda a responsabilidade para mim e para meu irmão. Daí ele me levou, eu fui para o Corinthians fazer uma peneira lá. Daí eu já tinha ali em torno de 12 anos. Eu nadava com o pessoal de 8, 9 anos. Assim, porque eu era relativamente bom para minha cidade. Era bom para minha cidade, não para São Paulo, assim, de nível nacional, para federado. E meu irmão foi jogar na Portuguesa. Eu falei, pô, meu irmão já começou quase de titular no juvenil, era muito bom. Daí já chamaram ele para ir para São Paulo e eu tava lá na equipe praticamente do Corinthians. Daí assim, mas eu gostava tanto de treinar que assim, em 2 meses já estava na equipe principal. Mas daí o cara falou, ó, você não vai nadar mais nem borboleta nem costa, você vai nadar 1.500. Eu falei, nossa, 1.500, não sei nem que prova é essa. Mas assim, e o ótimo, assim, o melhor de tudo foi que eu comecei a nadar as provas de fundo e assim, quando eu migrei para o triatlo, eram as provas de fundo que nada no triatlo. Exato. Assim, relativamente tive um pouco de vantagem até quando eu entrei no triatlo. Foi muito, muito bom. Assim, E nunca mais foi pro 100. Pro 100, velocidade é outra história também, né, cara? Outra prova, né? Não, assim, eu sempre fui muito rápido, mas não para natação, assim, é muito difícil. O pessoal de 100, de vez em quando eu botava ali uns 100 livre para poder entrar nos revezamentos, porque era o único lugar que eu conseguia pegar medalha em brasileiro. Daí fazia de tudo para poder estar ali no revezamento. Mas assim, foi muito bom. A única frustração que eu tenho é que eu nunca consegui, assim, no meu auge na natação, era muito difícil nadar. Eu peguei uma época da Poliana Okimoto. E assim, a gente chegava a nadar 100 mil por semana. Assim, era desumano. Hoje em dia eu tento fazer correndo, eu não consigo. Às vezes eu faço uma semana assim, 3 não. De tão difícil que é. Eu falei, imagina nadar. E na época eu estava indo para o primeiro colegial, tive que parar a escola, tive que parar tudo, porque era só treinar. Eu morava na borda da piscina, embaixo da arquibancada. Era treinar, chegar em casa, dormir no alojamento, nadava, dormia de novo, musculação, assim, 2 horas de musculação. Eu praticamente treinava o dia inteiro. Eu falei, cara, daí teve um treino assim absurdo que eu fiz de forte. E eu não tinha nem força para sair da piscina. Daí o treinador, isso foi, eu acho que era, a gente aqueceu uns 1.000 metros, teve 3 de 3.000 para tempo, progressivo. Eu sei que eu fiz o último, assim, estava nadando em média de 1,5, 1,6, o 3.000. Daí eu não conseguia levantar o braço, porque eu acho que de tão longo que era, daí o treinador começou a brigar comigo para me nadar mais, fazer a soltura para arredondar os 10.000. Falei, cara, não consigo. Eu não consigo nem sair da borda da piscina. Daí eu sei que ele brigou comigo, eu perdi tanta paciência que eu peguei, levantei, arrumei meia mala que eu tinha lá, ficou um monte de roupa minha lá para lá, entrei num ônibus, pegou o metrô, fui lá para o Jabaquara, fui para Barra Funda, falei, cara, eu vou embora.
peguei, fui embora para Avaré, falei, nunca mais quero nadar na vida. Assim, foi uma época bem frustrante, assim, Caralho. porque o meu sonho era nadar assim, qualquer prova, os 1.500 para 15, nem que fosse 15,59. Eu parei no 16,08. Putz. E nadando assim, pô, no meu auge, não teve competição, porque só tinha paulista ou brasileiro. Então, assim, eu treinei o ano todo, a hora que eu ia para as principais competições, eu fui embora para casa. Mas foi bom. Assim, É, foi uma experiência boa, assim, que até hoje, assim, carrega comigo. Então, a minha vantagem muito no triatlo é natação. é. Então vale a pena, assim, foi bom essa experiência. Não, e acontece também que a galera, o Clevin que fala, né? O difícil não é nadar o 1.500, é nadar os primeiros 300 metros até a primeira boia, né? Aham, E acaba que essa tua bagagem de velocidade ajuda nessa explosão inicial também, né, cara? muito. Então, assim, o que acontece na maioria das provas, eu consigo lidar com esse começo de prova. Então, o que o pessoal tem que se posicionar, eu sei tudo que está acontecendo. Então, eu Hum. nunca faço força até a primeira boia. Entendeu? Assim, eu acho que tem um pouquinho mais de velocidade, deixa o pessoal fazer a prova e eu só começo depois da primeira boia. Mas daí começa para valer. Então, assim, você vai botar vantagem até, assim, o pessoal fica me procurando na prova. Até o Fabinho brinca muito, que eu só nado em zigue-zague, eu não nado em linha reta, mas já proposicionalmente. Se a prova tem 1.500, todo mundo está atrás de mim, se eu nadar 1.700, melhor para mim, tem mais É. natação. E daí eu só nado em zigue-zague. Já para o pessoal perder um pouco de esteira, não ficar, porque daí ele fica sempre na minha referência. Então você faz um pouquinho ali, um zigue-zaguezinho rapidinho, o pessoal se perde rapidinho, você vai embora. Olha as estratégias. Isso é massa. E aí tu voltou para Varé e como é que falou, cara, chega de esporte ou não? Você ainda tava aquele vontade de fazer algum esporte? Olha, assim, eu sempre fui bastante talentoso para quase tudo. Qualquer esporte que eu fazia, eu era muito bom. Assim, eu gostava muito de jogar bola, mas assim, cheguei a jogar nos principais, ali em Avaré, nos principais clubes, mas eu sou extremamente individualista. Assim, eu preciso, assim, eu não posso assim, depender de ninguém para ganhar. Então, falei, futebol não dá, cara. Eu falei, Não não dá. dá. Daí eu fui para corrida. Comecei a fazer umas provinhas de corrida, corria bem. Assim, lá em Avaré tem igual a São Silvestre em São Paulo, tem a São Silvestre de Avaré. Uhum. Ela é forte igual a São Silvestre de São Paulo. Assim, a premiação é praticamente igual, de tão alta Pô, que é. Então, assim, quem era de Avaré já ganhava uma premiação boa. Assim, ganhava, assim, na época, assim, uns R$ 2.000. pô. Pô, então, é difícil. Tinha alguns corredores de Avaré que corriam muito bem. Falei, pô, mas dá para tentar ganhar. Eu comecei a treinar e quando eu nadava já corria algumas provinhas, mas só podia correr depois dos 15 anos. Então, eu sempre corria por fora e ficava entre os três. Falei, daí, quando eu tive 15 anos, eu falei, beleza, agora eu posso correr. Daí, comecei a ganhar. Falei, pô, já sei nadar, já sei correr, pedalar, é mais fácil. Mas Então já tinha o triatlo? Já tinha visto o triatlo em algum lugar? Ou como é que... foi assim, o triatlo apareceu, daí meu pai gostava muito de pedalar e correr. Meu Hum. pai foi muito bom, assim, meu pai, até hoje eu não gosto nem de treinar com meu pai. Meu pai sai para treinar, meu pai tem 50 já anos. Daí a gente sai para treinar, ele já sai 4 por quilômetro. E eu acho que, como eu já estou mais maltratado de joelho, tornozelo, não consigo correr forte no começo. Então ele já me maltrata no começo. Falei, cara, não consigo, não vou mais correr. É de família mesmo, não tem jeito, né? Meu pai é o mais competitivo de todos, é meu pai ali, é difícil. E Ah, daí, aí você estava falando, então, você já nadava, já corria, falou, vou começar a pedalar. meu pai sempre organizava algumas provinhas na cidade, assim, daí ele foi fazer um do lado. Eu vou estar na cidade, tinha acabado de sair da natação. Daí eu fui fazer com ele. Daí foi bem na sequência, assim, nem 2 semanas depois que eu saí do Corinthians, eu fui para Varé e já teve essa prova. Peguei uma bike emprestada lá que ele me arrumou, e daí assim, era 3, 15, 3. Eu sei mais ou menos a distância. Eu sei que eu corri os primeiros 3 assim, em 9 minutos. Daí o pessoal, abri bastante do pessoal, porque na época era muito forte os atletas. Quase morri na bike ali, mas era com vaga, consegui entregar junto com alguns meninos mais fortes ali da região, saí para correr, perdi no sprint. Mas assim, o cara era fenômeno, assim, aparecia na TV, sabe, era bem assim, e o cara Uhum. falou, cara, você é extraordinário o que você fez. Falei, pô, se você soubesse nadar, você podia fazer triatlo. Daí minha mãe veio lá atrás correndo, ele só sabe nadar, nunca pedalou nem correu na vida. Daí, nossa senhora, ele falou, ó, semana que vem tem o Troféu Brasil lá em Santos. Se você quiser, eu te passo as instruções e você vai. Daí era meu aniversário, assim, era em dezembro.
acho que Uhum. era dia 5 de dezembro de 2003. Daí meu pai falou, pô, beleza, eu te dou de presente. Eu te levo lá, você faz a prova e a gente volta. Daí foi aí. Daí cheguei na prova, daí na época tinha o Bruninho Matheus. O Bruninho era um fenômeno, assim, quando a gente era mais novo. Uhum. Assim, ele já estava quase virando elite e eu nunca tinha feito prova de triatlo. Então, assim, foi muito forte a prova. Eu sei que eu fui segundo nessa prova. Mas, assim, nadei, assim, os 750 foi sprint. Nadei os Uhum. 750 para 7 baixo. Eu sei que deu, assim, em torno de 1 minuto, mas tinha um pouquinho menos. Sei que deu 7, quase 7,0. Pedalei para 32 e corri para 15. Acho que deu 15,50 e o Bruninho 15,49. Eu perdi no Cara. sprint. Eu falei, cara, daí o Mosquito lá de Santos, É. ele assim treinava todos os treinos, assim, todo mundo que fazia triatlo treinava com ele, Oscar Galindes, Fabinho, Miyashiro, Fred, todo mundo assim da Unimonte era a faculdade. Ele Uhum. falou, se você quiser ser atleta, vem para cá. Falei, pô, eu te arrumo tudo, te arrumo escola, te arrumo faculdade, onde morar. Falei, beleza. Falei, eu vou ver ele com meu pai, se der certo a gente vem. Daí meu pai falou, o quê? Eu acho que meu pai sempre quis ser atleta. Falei, ele vai vir a semana que vem. Falei, a gente só vai em Avaré pegar a mudança dele e volta para cá. Daí, eu sei que eu cheguei lá, era 2 de janeiro, eu cheguei em Santos. Que ano Daí que era mudei isso? 2004. 2004. É. Cara. E ninguém entendendo nada, né? O Bruno Matheus deve ter entendido nada, que você chegar na prova lá e ter que ganhar de você Não, no sprint, né? assim, eu conheci alguns deles porque tinha muita prova de Santos ali que eles faziam a natação, assim, um paulista de natação, eles iam competir. E daí, assim, chegou, pô, ninguém sabia de nada, a hora que foram me ver, só conheceram na prova, assim, competindo triatlo. Assim, Alemãozinho ali, olha lá, o é, Lourinho ali, deixa o Lourinho ali, e quando viu, você estava liderando a prova com os caras. não, e era legal, assim, a gente usava sunguinha 2 dedos, assim, eu não sabia que tinha que usar camiseta. Daí, pô, eu falei, cara, se eu botar essa camiseta de pano, vai ficar muito, eu não vou conseguir botar molhado, né, ali a hora de sair da natação. Já cortei a camiseta, uma camiseta, acho que era da Quicksilver, de Ah. pano. Era assim, uma das melhores camisetas minhas. Eu falei, cortei a manga, cortei aqui, eu deixei só o topzinho mesmo, assim, do peito para cima. Foi bacana. Aí você mudou para Santos para treinar com o Mosquito lá e com essa galera toda. Você treinava junto com o Galindes, Miyashiro, todo mundo? Treinava com todo mundo. Assim, eu acho que o principal de tudo, assim, quando eu mudei para Santos, eu cheguei em Santos e meu pai alugou assim uma kitnet de um amigo dele de Avaré. Não era nem em Santos, era em São Vicente. Uhum. Sim, era ruim o lugar, cara. A janela não abria, assim, em Santos, quando esquenta, é muito quente. Santos, assim, É, é mais de Santos é 40 foda. graus. Não tinha ventilador, não abria a janela. Falei, cara, eu falei, beleza. Daí a gente fiquei ali, meu pai só me deixou lá, no outro dia já foi embora. Ele falou, daí ele falou assim, ó, tem 2 meses de aluguel pago, ele falou, só não volta antes disso, faça valer a pena. Mas assim, foi duro na hora. Eu falei, caralho, cara. Eu não vou voltar nunca mais. Eu pensei comigo, assim, não falei pra ele, eu falei, nunca mais eu volto pra casa. Eu falei, não volto, cara, nem que eu tenho que trabalhar aqui de qualquer coisa, mas eu não volto. E assim, foi difícil o começo, porque eu não conhecia ninguém. Daí, assim, pô, todo mundo era muito forte. Não sabia nenhum lugar para correr, para pedalar, para nadar. Então, todo dia eu tinha que assim, sair de meio que de manhãzinha de casa, ia para a escola, daí estudava lá na escola, já saía para natação, voltava para casa correndo, tentava pedalar, correr. Assim, os primeiros 3, 4 meses assim, foi... Porque não conhecer ninguém é difícil. É. E, assim, o melhor de tudo foi que o Fabinho e o Chiro me abraçaram nessa época. Assim, logo na sequência, ele falou, pô, falei, cara, você já sabe nadar, a gente precisa de alguém que nada muito para poder ajudar a gente. A gente pedala e corre muito bem. E o Chiro, na época, nadava muito. Ele falou, cara, você não quer mudar a sua escola para de noite e vem morar e vem treinar com a gente? Eu falei, pô, lógico que eu quero. Eu falei, Pô. cara, é a melhor coisa que eu mais quero. Pô, é os dois melhores caras assim, de maior referência. O Chiro tinha acabado de voltar das Olimpíadas, não, estava Caralho. para as Olimpíadas, tinha acabado de voltar do Mundial, que tinha sido top 10. Eu falei, cara, eu quero de qualquer jeito. Daí, e nisso, assim, na hora que a gente começou a treinar, eu já fui morar com o Fabinho, fiquei com ele ali mais de 2 anos morando com ele. Foi, assim, um paizão para mim, ele e a Andrea. Assim, acho que tudo que eu sou hoje é muito por ele. Que massa. Assim, ele me maltratava assim, sabe? Maltratava assim nos treinos. É. Não tinha assim, não tem hoje em dia que tem, vou. Não, se você quiser, você vai junto. Entendeu? Beleza, na natação lá a gente, cada um por si, o pau quebrava.
Mas na bike, a gente ia para a estrada. Se você sobrar, você sabe o caminho de casa. Se você furar, você sabe trocar um pneu. Então, eu tive que aprender na marra. Vai, se eu quero andar com eles, eu tenho que evoluir muito rápido. Então, essa evolução minha em treino foi muito rápido. Assim, eu não conseguia passar isso para a competição. Então, assim, eu demorei muito para encaixar algumas provas muito boas. Fazia algumas provas razoavelmente boas, mas não de nível profissional. Assim, mas daí, assim, fazia treino muito melhor que os dois. Assim, em menos de um ano, assim, que eu adoro treinar. Assim, se for treinar, não me chama para treinar. Se quiser treinar assim um mês, todo dia, muito forte, assim, 3 treinos no dia, a gente vai treinar. Entendeu? Assim, eu gosto disso. Assim, minha vida inteira foi feita nisso, então eu sei sofrer com isso. Mas foi difícil, assim, sabe? Você era muito forte, não conseguia passar em prova. Então, para a gente, o nosso ganha-pão é ganhar prova. Ser um top 3, ser um top 5. Então, assim, no meu começo, assim, uma das coisas mais legais, o meu sonho era ser top 20 no Internacional de Santos, na Elite. Era difícil. É pra caralho. Na época, pagava, assim, até o 15º ganhava R$1.000. Então, assim, pra gente, era muito dinheiro. R$1.000, cara, é muito dinheiro. Mas foi, assim, mas foi legal. Eu fiquei em Santos até final de 2008. Daí, 2009, eu fui para São Carlos. Você foi E nessa época, ainda em Santos, cara, imagino também que devia ser difícil. Você estava tentando encaixar 3 esportes, quando você fazia só um, de repente encaixa 3, com os caras que estavam na maldade, né? Que é o Chiro, Os melhores do Brasil. os melhores do Brasil lá. Acho que o corpo não devia estar entendendo nada, né? Fala, cara, o que esse moleque não para de sofrer? E vai junto. Assim, o bom é que eu consegui evoluir muito rápido com isso. Assim, então, o pessoal que era da minha categoria, assim, você via que eu não me comparava a eles. Então, eu nunca conseguia, assim, beleza, eu corria na 15 a 16 anos na época. Eu nunca ficava preocupado com eles. Eu queria ganhar do Ciro, do Fabinho, do Galindes. Então, eu manjava muito. Então, acho que por isso que a evolução foi muito rápida. Mas foi difícil no começo. Imagino, cara. E os caras com pedal fraco né? Esse pedal fraco do Galindes, do Fabinho, cara. Os caras não... Eu até brinco, assim, o Fabinho, na época, pedalava assim, um Troféu Brasil. 55, 54 minutos, o Oscar 53, 54, e a gente vinha ali para 1h05, 1h04. Era bom, mas assim, os caras que era surreal. E daí, assim, em menos de um ano, já comecei a pedalar ali 56, beirando o Fabinho. Pô, beleza. Eu conseguia nadar na frente deles, entregar a bike junto, e na corrida era difícil. Então, como assim, até conseguir conciliar tudo, demorou anos, cara. Eu quase desisti do esporte, mas assim, daí entra até esse segundo ponto, eu acho que é bem legal da carreira, foi quando eu mudei para São Carlos. Se eu não me engano, eu mudei para São Carlos, foi 2009. Não, começo de 2010. Não, 2009, janeiro de 2009, eu mudei para São Carlos. Com o Cali, na época. O Cali, eu acho que o pessoal não conhece muito o Cali, assim, porque teve muita renovação no triatlo, né? Então o pessoal é que o Cali era desumano treinar com ele, cara. Até falar pra galera, o Cali, ele voltou a aparecer um tempo, acho, perto nos Jogos do Rio, um pouco ele apareceu mais aqui no Brasil e agora ele tá treinando o pessoal na Tailândia, não é isso? Se eu não me engano. Na Tailândia. Eu acho que na época ele tinha aberto ali um CT em Bauru, no interior de São Paulo, isso. E agora depois ele voltou para lá. Mas assim, eu tenho uma pena que a gente não tinha Garmin nada na época, porque assim, brincando, a gente devia treinar em torno de 40, 50 horas. Mas assim, semana fácil. Assim, tinha a época que eu fazia 6 pistas na semana, 6 treinos de pista na semana, assim, com tripla de corrida no dia. Porque ele chegava para mim, olhava para minhas pernas, falei, não é possível um triatleta com as pernas tão grossas assim. E ficava, você precisa emagrecer, você precisa emagrecer. E na época, assim, eu acho que eu pesava 58 quilos. Eu não aguentava ver corrida, mãe. Era desumano. Era assim, um dia leve para ele, a gente nadava em torno de 5.000 todos os dias. Daí a gente já saía da piscina e ia soltar. Assim, batia até outra cidade ali e voltava. Vai lá até Rio Claro e volta, porque era tudo no dia. Ele olhava para você, via como você estava e falava, vai até ali Rio Claro e volta. Mas esses dias eu estava indo até fazer um GP Extreme, passei de carro até São Carlos a 60 quilômetros. Foi ida e volta da 120.
E daí chegava ainda, tinha que correr 18. Assim, esse é o dia regenerativo. Era surreal. Eu acho que ainda bem que a gente não tinha tecnologia, porque a gente não parava para pensar, só fazia. Só Então, executava, né? só fazia, ele mandava, você fazia. Daí, pô, depois você vai vendo, você vai ganhando um laço, você vai ganhando força. Falei, cara, era muito surreal. Até minha primeira prova de profissional que eu ganhei, eu acho que foi em março de 2019. Eu sei que na quarta-feira, eu não lembro, 2009, né? 2009, Aí isso. você falou 19, né? 19 você já tinha 50 mil títulos já. Não, em 2009. Eu lembro que na época foi um Troféu Brasil. Hum. Ele me levou para Santos para assistir o Internacional de Santos. Ele falou, ó, vai lá. Na época eu namorava a Thaís, já estava namorando com ela. Ele falou, ó, vai lá, vê ela, mas você não vai assistir a prova, você não vai assistir a prova na praia. Se quiser, você vai lá para cima, você assiste de algum outro lugar, mas você não apareça na praia para ninguém te ver. Ele era bem sistemático. Uhum. Beleza. Daí fiquei lá na Conselheira, o Internacional de Santos, era a prova que eu sempre quis fazer um top 20. Fiquei lá no alto da Conselheiro, sem ninguém me ver, sentadinho lá, vendo a turma passar e louco da vida, né? Xingando ele de tudo quanto é jeito, porque queria competir e não podia, estava bem já. Ele falou, não, essa hora vai chegar. Falou, vamos treinar mais, vamos treinar. A hora que você chegar aqui, você não vai ser mais o Marquinho, você vai ser o Marcão. Daí ele falou, vamos treinar mais. Falei, deixa você chegar, ficar mais em forma, deixa assim o pessoal esquecer um pouco você daqui de Santos, você fica com raiva para vir competir aqui. Eu falei, beleza, né? Ele que manda. Daí, Obedece quem tem juízo, né? daí ele falou, não, vamos treinando, treinando, e nisso, no mês seguinte, era o Troféu Brasil. Ele falou, não, você não vai, você não tem condição ainda. Eu sei que na quarta-feira, antes do Troféu Brasil, ele me passou um treino. Era 10 tiros de 1.000, a gente, na esteira, com 1 minuto de intervalo. A gente começou a 23 por hora, o primeiro tiro. Caralho. Eu fiz 4 tiros a 23. Daí eu falei, caralho, eu não aguento mais. Cara. Ele meio que chorava na esteira, assim, sabe quando... E ele ficava dentro da esteira e me empurrava, para mim não cair da esteira. Ó, daí era 4 de 1.000 a 23 por hora, Uhum. 4 de 1.000 a 24 por hora, 1 de 1.000 foi a 24,5 por hora e o último de 1.000 a 25 por hora. Eu sei que Nossa. os 3 últimos eu não tinha condição. Eu sei, ele me pegava no chão, e eu chorando, assim, me pegava no chão, botava na esteira, entrava assim na esteira e ficava me empurrando nas costas. Você tem que fazer, tem que fazer. Acabava o tiro, me jogava, nem caía, nem saía da esteira, me jogava no chão, nem 1 minuto ele já me botava de novo. Falei, cara, que absurdo. Falei, cara, eu não vou conseguir recuperar para competir se eu fosse competir. Ele falou, ó, depois desse treino você vai fazer o Troféu Brasil em Santos, no domingo. Falei, nossa, eu não consigo. Eu estava querendo até vender minhas coisas para largar o triatlo. É. E daí cheguei em Santos e a gente não tirou nada, assim, treinei normal, quinta, sexta, sábado, fomos para lá sábado na hora do almoço. Daí chegou na prova, Gabriel, assim, foi assim, a melhor sensação do mundo. Nadei na frente, eu e o Chiro junto, a gente saiu, o Chiro até abriu um pouquinho na bike no começo, no meio da bike eu já peguei ele, botei tempo nele, eu sei que eu saí para correr quase 2 minutos na frente dele. Caralho. 2 minutos, o Chiro corre, cara. Falei, cara, era 2 voltas de 5.000, bati em São Vicente e voltava. Falei, eu preciso pelo menos estabilizar essa primeira volta para ele não buscar e depois, beleza, só trotar e chegar. Daí fui, eu acho que botei mais 30 segundos nele na primeira volta de 5.000. Beleza. Daí comecei a trotar assim, pô, garantido. Já a vitória, já tava meio que comemorando. Faltando 1 quilômetro, o Chiro chegou, cara. Até hoje eu acho que ele cortou o caminho, cara. E ele chegou, e assim, antigamente, não é igual hoje que o pessoal. Sabe assim, o Ironman Brasil, que o pessoal invade meio que a rua ali no Uhum. final de prova, fica torcendo. Em Santos era a mesma coisa. Assim, e todo mundo ama o Chiro lá em Santos. Assim, o Chiro era muito É. idolatrado. Ele levava a família inteira dele, devia ter assim, só da família dele umas 200 pessoas. Então, os caras entravam na rua, pulavam na nossa frente. Falei, cara, eu vou perder a prova na chegada. Falei, não é possível. E daí, assim, eu não tinha patrocínio de nada, não ganhava nada, não tinha só, assim, a única coisa que eu tinha era com o Cali, o que eu ganhasse era 25% dele e 75 mil. E, assim, quem me sustentava praticamente lá era minha esposa, a Thaís. Na época era namorada, mandava um dinheiro. Falei, cara, daí eu comecei a fazer, faltando, assim, 500 metros, comecei a fazer as contas. Falei, cara, o segundo ganha R$ 1.500. O primeiro ganhou, acho que era R$ 4.500. Pô. Nossa senhora, R$ 3.000, eu fico um ano inteiro. Eu consigo treinar um ano inteiro bem.
E, cara, é um ano que eu consigo ficar mais em São Carlos, porque eu morava numa pensão que eu pagava R$ 250, Uhum. já incluído comida. E, assim, eu dividi o quarto com umas 4 pessoas, mas era 250, tava ótimo. Daí você começa a fazer as contas, R$ 3.000 dá mais que um ano lá. É, Pô, e com, assim, com luxo ainda, né? é. Dá para tomar um refrigerante de vez em quando. Pode ir ali no Habib's, que tinha ali do lado, era uma vez no mês, podia ir uma vez por semana. Eu comecei a fazer as contas, falei, cara, é um mês é um ano que eu posso morar em São Carlos. Falei, cara, eu preciso ganhar, eu tenho que ganhar. E o tiro começou a abrir, falei, faltando 400 metros, o pessoal entrava na rua, invadia e ele passava e entrava na frente dele, eu não conseguia passar. Falei, meu Deus do céu, cara, eu perdi a prova. Falei, prova ganha, perdi. Eu sei que eu me assei assim, era uma entradinha assim, fazia tipo de um contornozinho, uma chicanezinha. Uhum. Eu me assei a sprintar para a esquerda. Falei, cara, eu vou tentar tudo. Daí me assei a sprintar e ele sprintou. E entrei atrás dele. Falei, cara, beleza, eu vou ganhar a prova. E assim, isso faltando 200 metros. Na hora que começou a faltar 200 metros, falei, beleza, eu vou ganhar. E lembrei daquela treino de esteira que eu fiz. Falei, cara, não é possível, eu corri 1 km a 25 por hora e eu não vou conseguir sprintar 200 metros. Eu sei que eu consegui passar ele exatamente em cima da linha. Eu me assei Caralho, passar para a esquerda, joguei para a direita. Então, acho que ele foi olhar para a esquerda, eu passei na direita. Assim, eu lembro da cena até hoje. caralho, que Passei, animal. foi muito, assim, eu tenho até uma foto dessa, assim, na sala lá em Avaré dos meus pais, tem essa foto. E eu passando assim, meio que gritando em cima da faixa e o tiro um pouquinho atrás com a cabeça baixa. Mas Caralho. assim, foi tão forte o sprint que eu não conseguia brecar. Bati, eu sei que eu bati no alambrado de frente, dei uma cambalhota e caí de pé do outro lado nos fotógrafos. Foi Cara, imagina, devia estar tudo passando, você só sabia acelerar, né? Depois o frear você vê depois, né? não dá. E assim, não foi uma prova fraca. Assim, eu lembro que tinha o Santiago, tinha o Juraci, tinha o Fabinho, tinha o Fredinho. Assim, era o pessoal do Internacional de Santos, estava tudo lá. Assim, ganhar, assim, fazer um top 10 ali era impossível. E eu sei que eu continuei, eu dei essa cambalhota, passei os fotógrafos, saí correndo. E assim, 100 metros depois tinha um orelhão. Eu peguei já a cobrar, liguei pro meu pai. Daí falei, pô, pai, ganhei a prova. Ele atendeu, ganhei a prova, não sei o quê, assim, todo feliz, assim, pô, a melhor prova da minha vida até então. E a hora que ele atendeu, eu falei, pô, mas não tinha ninguém na prova. Foi, pô, assim até é fácil ganhar. Foi, Cara, caralho, tinha todo mundo. Foi, então, assim, ele foi muito duro, meu pai, a ah, vida toda. Mas, assim, eu acho que o atleta que eu sou hoje também é muito por ele. Ele nunca passou a mão em mim. Foi, pô, uhum, tinha os melhores do Brasil. E ele falou que não tinha ninguém, que eu não me, assim, pô, ganhou porque não tinha ninguém. Eu falei, é. caralho, beleza. Pô, Desliguei o orelhão ali chorando, voltei para a prova. putaço. Pô, fui para a premiação, assim, já no mesmo dia já comecei a treinar de novo, pensando assim, ficar matutando, pô, não tem ninguém na prova. Pô, será que os caras foram mal? Não será que eu não pensava que eu estava muito bem, os caras que foram mal. Então tem Uhum. que treinar mais. Falei, pô, isso não vai repetir. Falei, pô, até o ano passado não chegava perto dos caras e hoje eu consegui ganhar. Será Mas que assim, foi sorte? Será que foi sorte, né? e Fica na daí esses cabeça, fica. igual assim, daí você não lembra que nos 3 meses que ficou lá em São Carlos, assim, passava fome, assim, treinava igual um condenado, treinava muito, cara. Eu lembro, assim, que até nessa época, depois que eu ganhei essa prova, o Cali me tirou da pensão onde eu morava e falou, não, é quase um upgrade. Você vai morar lá na fazenda com o Reinaldo. E o Reinaldo estava na Europa na época. Mas, ô Gabriel, mas você não tem noção que era na fazenda, cara. Assim, era a casa dos caseiros, onde moravam Uhum. os caseiros. A internet, não tinha internet, a TV pegava chiado e assim, 6 horas não tinha mais luz na casa. Caralho. Então era só treinar. Eu acho que assim, é difícil, assim, foi uma época cruel, cara, O- mas assim, ali, assim, o que o atleta que eu sou hoje também, assim, de querer sofrer, saber sofrer, assim, de querer dar tudo em prova, vem muito dali. Já Se apanhou depois, antes, né, cara? É, assim, já teve muito sofrimento ali. se depois dali eu não virar atleta, eu falei, Deus, eu livre, não. E no SESI, nessa época, como é que era lá? Porque hoje, né, se você falar SESI, a galera vai pensar lá, né, tudo bonitinho, uniforme, Não, na época, salário, como é na que época não era? era na época não tinha SESI, não tinha nada. Era Assim, eu só São Carlos, não era SESI. era só São Carlos. Eu sei que Hum, na época, alguns anos atrás, a seleção chegou lá e fica na parte feminina.
mas daí não, acho que não durou muito, porque os treinos eram muito difíceis. Daí, assim, não vingou muito a seleção. Era uma casa das meninas, acho que tinha em torno de umas 10 meninas que treinavam lá. Mas daí, assim, quando eu cheguei lá, já tinha muito pouco atleta. Era mais Entendi. o Colucci, a Mariano Rata, o Cid. Assim, o melhor parceiro de treino lá foi o Cid. Eu e o Cid ali sofremos junto, cara. Foi. É, O baixinho, ele é encardido agora, o pessoal não conhece muito ele, mas ele, assim, tudo que eu passei, ele passou em dobro. Porque eu fazia bastante prova, mas o Cid fazia só prova longa. E hum, antigamente tinha 2, 3 provas longas no Brasil. Era muito circuito do long distance, aquele que tinha Pirassununga, Ubatuba, tinha uma no Rio também, e era só, não, e tinha em Caiobá, era 4. E a gente só competia, ele só competia essas 4 provas e o Ironman Brasil. Mas o Ironman Brasil, assim, na época tinha 500 pessoas no máximo. E é. assim, ninguém queria fazer, entendeu? Era bem assim, a Flávia não era tão a marca que é hoje. Então ele sofreu ali também bastante, cara. Eu não lembro se eu vi você falando desse treino da esteira ou se era o Cid também falando disso, que acho que ele também fez um treino parecido, algo do gênero. Ou eu lembro de Aham. você já contando um pouco dessa história, mas eu não lembrava tantos detalhes assim desse sofrimento todo É, que era. E aí você estava lá com o Cali e tal, focou na curta distância, ganhou o Troféu Brasil, falou, pô, cara, agora eu foi. sou o cara. Tipo, agora É. eu... E assim, na época o Reinaldo era muito imbatível. Então, quando o Reinaldo voltou da Europa, a gente treinou muito junto. Eu sei que logo em seguida que ele voltou, a gente foi fazer um brasileiro. E assim, a gente estava tão num nível tão alto que eu e ele nadamos na frente, botamos assim mais de 10 minutos no pessoal, na bike e na corrida. A gente ganhou assim com uma vantagem, ele foi primeiro na Elite, eu fui primeiro na Sub-23, com 10 minutos por segundo, que era, acho que na época era não, pro terceiro, que era o Juraci. Assim, qualquer Cara, prova que a gente fazia era só eu e ele. Eu não conseguia, era muito difícil ganhar do Colucci nessa época. Então é, ele vinha assim, avassalador, cara. Colucci. Daí, Ainda dá trabalho, né? Ainda é foda bater nele. Deus o livre, ela fala, depois que ele fez a operação de tendão, É, ele não ficou tão, não veio tão bem assim na sequência. Mas depois, agora com o treinamento de novo, ele voltou focado 100%. Depois, assim, que ele voltou assim com esse planejamento para as Olimpíadas, ele voltou 100%, Gabriel. Agora ele ficou meio que imbatível de novo. O Reinaldo em prova de média distância ali é bem difícil. Agora mudando para o Ironman também é muito difícil. Ele é bem consistente. Tudo que isso eu passei ali em 2 anos com o Cali, ele passou a vida toda. caralho. Entendeu? Não foi só, entendeu? Ele tem assim mais de 10 anos com o Cali. Então já ele sofreu bem mais. E, cara, em que momento que chega, veio o convite para Rio Maior? Como é que era? Nessa época você ficou rodando só o circuito aqui no Brasil ou você já começou a pensar também em fazer ITU? Como é que era? Eu já fazia bastante prova, assim, até Uhum. lá com o Cali, quando eu ganhei o brasileiro, eu classifiquei para os dois mundiais, para o Pan-Americano e para o Mundial Sub-23. Até meu primeiro Pan-Americano eu fui segundo, acho que foi no México, em 2009. Assim, fui segundo no Sub-23 no Pan-Americano, e no ano seguinte em Austin eu ganhei o Pan-Americano, assim, fazendo a melhor corrida da prova. Foi nessa época assim que eu fazia 6 corridas, né, assim, 6 pistas na semana. Eu acho que dava quase 15 sessões de corrida na semana. Era, era surreal, cara, assim, separar. E assim, eu começo a analisar os tempos, fazia qualquer treino, assim, eu acho que nem corredor de elite no Brasil conseguia fazer, assim, de tão forte que a gente corria. Era muito, assim, era surreal. Mas daí, nessa época, eu deixei um pouco de lado a natação. Daí emagreci muito só para correr, porque meio que garantia na natação. E daí chegou nesse Pan-Americano, que eu fui tentar, assim, para ganhar o Pan-Americano geral, eu fui quinto geral, mas aí, assim, ganhei o Sub-23. Então, eu já corri um pouquinho no circuito mundial, mas era difícil. Assim, quando foi para o mundial para valer, aí o buraco é mais embaixo. Que na minha categoria era o Alistair Brown. Falei, pô, Certo. o moleque com 21, 22 anos já corria para 29. Entendeu? Ele já era para estar na elite, mas ele corria nessa 23. Então foi cruel. Assim, saía para correr com eles, quase tomava volta. Tinha que correr para não tomar volta. Porque Caralho. você corresse ali para 35, 36, entregando a bike junto, era arriscado tomar uma volta. Caralho. Então era difícil. Mas assim, logo em sequência, daí teve esse convite para Portugal. E foi logo quando começou o SESI também. Assim, eu fui o primeiro atleta do SESI de triatlo. Uhum. Estava logo começando, o Reinaldo e a Mariana era do Pinheiros na época,
E eu fiquei só eu e o Rafael Menezes. A gente ficou, acho que quase um ano depois eles começaram. E daí, quando teve esse convite para Rio Maior, eu até relutei bastante, porque não queria sair daqui, tinha bastante prova promocional ainda que dava dinheiro aqui no Brasil e não sabia como que ia ser. Mas até o Cali me convenceu aí, não, tem que ir, é uma oportunidade, você vai estar na Europa, para você competir lá é muito mais fácil, vai estar, tinha muito, assim, um pessoal muito forte, ia lá em Portugal treinar também igual os russos, então eu vou. Acabei indo, saí do SESI, fui lá para Portugal, lá foi assim, eu acho que foi uma mistura, assim, foi um dos melhores momentos da minha carreira, porque assim, eu aprendi muito a treinar menos, para mim era só o extremo. E daí o Sérgio Santos, na época, falou, não, fica alguns dias, assim, vamos recuperar 2, 3 dias, dá um descanso, faz uns treinos mais leves, faz uma natação rodada e vamos para uma pista, fazer um tiro de pista, assim, 10 mil. Daí você ia ver que, assim, todo treino era um treino melhor que o outro. E eu treinava muito menos. Falei, cara, eu acho que dá certo também, até prefiro agora. Mas aí, assim, foi assim, casando alguns treinos, assim, tinha prova que era muito, muito boa. Assim, eu competi o Campeonato Português, assim, competia com os meninos muito forte, assim, igual o João Pereira, ia lá, ganhava deles. E daí, mas assim, em contrapartida, não conseguia para os mundiais. Queria correr a Copa do Mundo, as WTS, e não conseguia, porque tinha ranking, daí eu lembro que na época era o Bruno Matheus, o Diogo e o Colucci, que estava assim, mais ranqueado, e eles iam para todas, e não sobrava uma quarta vaga. Então eu nunca conseguia competir. Falei, cara, fiquei assim praticamente 8 meses muito em forma. Assim, não falo que ia ir muito bem nas provas, mas assim, brigar para um top 10, quase todas as provas, se eu pudesse ir, eu tinha certeza absoluta que dava. Pela natação, pela bike e a corrida fenomenal que estava na época. Mas daí não conseguia, falei, quer saber? Ia casar no final do ano de 2011, fui levando um pouquinho mais, falei, cara, chegando no final do ano eu vou embora. Falei, vou casar e já fico no Brasil, não volto mais. Daí foi até, eu acho que em 2012 eu fui para o training camp que a seleção fez na altitude no México, mas chegou lá, falei, não dá certo, não consigo. Falava para eles, é impossível a gente do Brasil ir treinar na Europa no inverno na Europa, porque a gente passava, era muito frio. Assim, os russos, daí até o Sérgio brincava assim, brincava não, brigava com a gente, falava, pô, os russos estão indo treinar e vocês estão aqui reclamando do frio. Mas a gente saía para treinar na chuva, os russos saíam e paravam na padaria, cara. De tanto frio, entendeu? Se os russos tá com frio, a gente treinava sem parar, e os russos na padaria tomando café, cara, e a gente treinava lá 4 horas na chuva, 0 graus. Cara, chegava em casa, todo mundo se perdia porque não sabia caminho direito. Cada não era porque você queria fazer força, você só queria chegar em casa. Então você fazia os treinos, era muito forte. Só para poder chegar, daí você chegava assim, chegava eu e o Igor, 4 horas assim de bike, tinha turma ali que ia chegar com 8 horas que se perdia. Nossa. E a No gente não chuva, conhecia. 0 graus. E você não começa a raciocinar, não tinha celular, não tinha nada. A gente olhava no computador, olhava no Google mais ou menos o caminho que a gente tinha que fazer e ia embora. E na hora você pedia informação na estrada e vai. E daí Rio Maior é uma cidade tão pequena que nem o pessoal de Portugal conhece. Daí a gente ali foi duro também, mas foi bom. Assim, tirando... Eu queria ter ficado mais tempo em Portugal, com a seleção tudo, mas assim, tirando a parte do inverno. Foi porque a gente não conseguia treinar. E daí eu tinha dado até a opção, falei, pô, vamos ficar no Brasil, fica em alguma cidade no Brasil, a gente treinando junto, e começou a esquentar assim, em março a gente vai. Porque chegar assim, eu com frio, eu não consigo, é muito difícil a gente treinar. Então, foi mais uma opção por causa disso, de eu não querer voltar, e tinha acabado de casar também. Então, falei, cara, vou ficar aqui, competir mais prova promocional, tentar ganhar um pouco mais de dinheiro. E também era um ano de decisão, né, cara? Porque 2011, o time que iria para 2012, tentar a vaga para 2012, se você não conseguiu competir, você não iria para a Olimpíada. Ou fazer o que aqui, né? Então, assim, uma das coisas que aconteceu muito, a vaga nunca era do atleta, a vaga é da seleção. Então, assim, queira ou não queira, tinha um pouquinho mais de uma panelinha, sempre teve. Eu falei, pô, eu não vou abrir uma vaga para o Brasil e sabendo que eu não ia para a prova. Então, assim, muitas provas assim, eu sacrifiquei, assim, igual o Pan-Americano. Assim, a gente estava treinando estava com a terceira vaga. Então, assim, quase a vaga era garantida para mim. Então, eles falaram, pô, você nada bem, você pedala muito bem, segura um pouco mais a prova,
para ajudar o Colucci, para ajudar o Diogo a se posicionar melhor e ir bem numa Copa do Mundo. Daí se fazia de tudo, fazia os caras voar. Pô, teve uma prova que os americanos vieram me agradecer e ninguém do Brasil me agradeceu. Assim, eu parei, fui pro quarto pelotão, juntei todo mundo sozinho. Vim, arrastei todo mundo, fiz assim 1 minuto melhor pedal da prova de Copa do Mundo, a gente está falando. Daí os americanos vieram tudo agradecer, os brasileiros, pô, daí na corrida você não corre, porque você sacrificou tudo por eles. Assim, não teve esse jogo de equipe, só teve na minha parte da comissão, mas daí assim, a comissão meio que fechava o olho e deixava passar. Falei, pô, aí, os melhores brasileiros foram os 3. Falei, porra, daí assim, quem vai para a seleção é esses 3 que, cara, não tá certo. Eu falei, pô, todas as provas a gente combina uma coisa, chega na hora, quer saber? Eu falei, ó, não dá certo, cara, eu vou voltar pro Brasil, vou fazer as provas. Entendeu? Daí a gente até aquele no começo de individualismo, não dá para eu ia trabalhar falar isso com gente. agora. Faz essa prova, é difícil. Mas é engraçado que esse negócio de federação sempre dá zica, que o livro acho que do Javier Gomes, ele fala isso, que acho que em 2008 ele já estava voando e ele foi chamado para ser para a Olimpíada, mas para ser gregário do Ivan Ranha. E ele, Sim. putaço da vida, que ele estava andando É. melhor que o Ranha já, e a federação falou, não, você é gregário do Ivan Ranha porque ele é o cara e acabou. Ele E ele puto da chegou vida. nas Olimpíadas, ele ganhou do Ryan ainda, né? Exato. Mas é Faz difícil, parte. né, cara? E você tem esse... Cara, você queria ter tentado? Acho que sim, né? Acho que ele pode ser meio óbvio, né? Mas Jogos Olímpicos ficou naquele Assim, gosto, né? não, ficou assim, eu queria ter corrido mais Copa do Mundo, circuito mundial, eu queria ter feito mais, assim, ver até onde eu poderia chegar. Mas assim, eu não me arrependo de ter feito essa minha escolha, de correr mais provas promocionais, até por hoje minha carreira assim com assessoria esportiva é tão boa por causa de tudo que eu fiz. Assim, se a gente parar para analisar, pô, igual assim, muitos eu pergunto se, pô, alguns atletas olímpicos, a gente não sabe quem foi. Alguns da elite que correu, pô, ficou esquecido. O pessoal vê muito mais assim, o pessoal que está correndo no circuito do Ironman do que um cara que foi para as Olimpíadas, que é um top 10 em Copa do Mundo. Falei, cara, se é um top 10 em uma Copa do Mundo, é quase ganhar um 70,3. Então, eu acho que até mais. Porque ali, eu sei que na época era muito difícil ficar no top 30 e o pessoal criticava, cara. Falei, cara, é muito difícil. Falei, só de você conseguir sair da água do primeiro grupo já é surreal. Falei, você conseguir entregar a bike. Mas assim, o nível deles assim não tem nem comparação. Assim, a gente está anos-luz atrás deles. Assim, a gente vai demorar assim, a gente está vindo com uma geração nova, mas assim, uma geração nova de 4 atletas. Então, vai ser difícil a gente querer comparar eles há alguns anos. A gente não tem um trabalho de base que está vindo. Então, isso assim sempre pecou no Brasil. Até tirando esses meninos que estão correndo agora no circuito mundial, a outra a outra idade muito boa era a minha até então. Assim, o pessoal ali que veio lá de 2005, 2006, que continuou competindo. Não teve uma renovação tão grande. Alguns meninos começaram, mas pararam muito rápido, mas não teve aquela renovação. Falei, pô, beleza, chegou 10 meninos bons. Falei, pô, eu não consigo mais ser um top 3 em qualquer prova. Falei, não, eu falei, pô, qualquer prova no Brasil que vai fazer hoje, fica entre os 3. Não tem 3, às vezes não tem nem 3, às vezes não tem nem 5. Falei, pô, o nível no Brasil, assim, caiu muito. Muito também por causa assim, essa questão de financeira, não tem um apoio, não tem uma ajuda, assim, patrocínio é muito difícil. Falei, pô, assim, eu sempre tive muitos resultados muito bons, sempre mexi assim na parte de mídia, nunca foi tão ruim, mas sempre tive um pouquinho. Mas assim, quando você está treinando, é muito difícil, Gabriel, assim, conciliar tudo, entendeu? Se você está treinando para valer, você não consegue nem postar. Falei, pô, daí eu, assim, na época, já estava com família, tava com meu primeiro filho, abrindo assessoria, aí que eu não tinha tempo para nada. Então, quer saber? Falei, eu vou continuar competindo para manter o nome em alta, mas sim, já pensando no futuro próximo, que é agora, esse momento assim que está passando. E você, quando fez a opção de Troféu Brasil, né? Acho que a galera que hoje talvez seja mais novo no triatlo fala, pô, mas o cara é doido de correr o Troféu Brasil. Cara, o Troféu Brasil, eu tenho 8 anos de triatlo, 9 anos, sei lá. Era animal ver. O Troféu Brasil era bizarro. O Internacional, tudo bem, você já pegou um Internacional ainda mais alto ainda do que eu peguei, mas era premiação boa, os melhores atletas do Brasil estavam ali. Ser campeão do Inter, do Internacional ou do campeonato do Troféu Brasil no ano era um negócio
Surreal. surreal. Os melhores atletas estavam ali, né? Então era uma época que ainda valia a pena também financeiramente e de mídia, né? De ter exibição, né? Assim, premiação de final de campeonato era assim muito melhor que Ironman. Assim, não tem nem comparação. Assim, a premiação e o nível era muito, muito forte. Então, como a minha primeira prova sempre foi o Troféu Brasil, e ver aqueles caras competir, a Gabriela, quando eu comecei a competir no Troféu Brasil, era mais de 1.000 atletas. Mas assim, vai, categoria, se você fizesse acima de 1 hora, você não ficava assim, categoria 15, 16 anos. Se você fizesse 1 hora na categoria, você não entrava no pódio. Entendeu? Assim, era o nível, assim, era difícil, cara. Eu lembro que essa corrida corria para 15. 15 alto, 16 baixo, brigava para ficar em terceiro, quarto. Tinha que correr 15 e 30. Pô, mas a gente tinha 15, 16 anos. Entendeu? Então, assim, o sarrafo era muito, muito alto quando a gente começou. Igual eu É. falei, o internacional era meu sonho ser top 20. Entendeu? Eu falei, pô, o bom assim que eu peguei assim o auge. Uhum. Teve um ano, acho que 2015 que eu ganhei, assim, foi, eu acho que um dos anos mais fortes de toda a prova. Que quando veio o Tindon, o É a época do Craig, Tim Bravo, né? Da época do Tim Bravo. e eu não era do Tim Bravo nessa época. Eu tinha acabado de sair do SESI, Hum. estava tentando ir para o Pinheiros, eu estava no Pinheiros com contrato com o Pinheiros, mas não conseguia treinar em São Paulo, daí eu optei em sair do Pinheiros, sem ficar sem patrocínio nenhum, com o filho para nascer, só para poder treinar para o Internacional de Santos, porque em São Paulo eu não conseguia, na época não tinha ali Romeiros, que era Ciclovia. fácil, É. não tinha ciclovia. Falei, cara, eu brigava com o pessoal lá do Pinheiros, falei, cara, eu preciso treinar, eu preciso treinar. Falei, deixa eu ficar alguns dias em Santos, eu fico 4 dias seguidos em Santos, faço assim uns 600 km de bike e volto para cá e passo 3 dias. Daí, não. Falei, cara, daí o pessoal começou a comentar, não, o Tindon vem, e o Tindon na época tinha acabado de correr 28 numa prova de corrida de rua. Falei, nossa senhora, e eu tinha acabado de ganhar, um ano anterior, eu tinha ganhado o Internacional de Santos, né? Uhum. Então, pô, eu era o homem a ser abatido, e tava vindo os caras do Tim Bravo, que era surreal. Falei, cara, eu não consigo ganhar. O Craig tinha acabado de ganhar assim, uns 4, 70,3 seguidos. Falei, cara, quer saber? Falei, ó, cheguei pro pessoal do Pinheiros, falei, ó, não tem como. Eu vou para casa, eu vou começar a treinar em Santos. Daí comecei a treinar, mas assim, sabendo que os caras vinham babando, cara, foi difícil. Eu acho que Essa essa prova foi animal. Eu tava lá assistindo, foi animal. não Acho que foi eu assim, fiz o internacional, né? Acho que eu fiz a prova também, mas, cara, deu pra ver, cara, vocês competindo. Foi do eu, caralho. eu acho que essa até hoje foi a minha melhor prova, assim, disparado. Assim, era tanto, precisava ganhar, porque meu filho tinha acabado de nascer, assim, foi a premiação, assim, era US$ 10.000. Então era muito alta a premiação. Então eu tenho que ganhar de qualquer jeito, porque tinha que pagar, na época tinha que pagar o parto porque estava por fora o parto, não tinha dinheiro para pagar, daí não sei o que, vai mudar em casa, se acontece alguma coisa que o filho não tinha plano de saúde, não tinha nada, eu falei, cara, eu preciso ganhar um dinheiro. Eu falei, cara, ser segundo, assim, de 10 mil pulava para 4 mil. Eu falei, cara, é muita diferença. Eu preciso. Eu falei, cara, 6 mil não pago nem o parto do meu filho. Daí, assim, a Thaís, assim, foi super guerreira na época, assim, ela já trabalhava, ficou trabalhando até o dia do parto para poder Caramba. ajudar em casa, e eu treinava, assim, eu sei que eu treinava, eu acho que estava rodando em torno de 1.000 quilômetros por semana de bike e 140 de corrida, e nadando, assim, mais de 30 mil, e 1.000 quilômetros de bike. Falei, cara, se eu quiser ganhar a prova, vai ter que ser na bike, tem que ser na bike, e minha bike sempre foi meu ponto fraco, Uhum. assim, minha bike nunca foi, assim, meu auge, assim, sempre nadei e corri muito mais. E eu falei, cara, se eu nadasse um pouquinho 30 segundos na frente e botar 1 minuto, eu vou ter que correr para 31,30 para ganhar do Do Tindon, porque Tindon. o Tindon vai correr para 29. O Tindon tinha acabado de correr o circuito mundial, correu para 28 uma corrida. Eu sei que na época repercutiu muito, porque ele era o segundo melhor corredor da Grã-Bretanha, só perdia para o Mofará. Falei, Caralho. cara, como você vai correr com um cara desse? Eu falei, ah, ferrou. E no Internacional de Santos, eu acho que o pessoal não pegou tanto, eu acho que o pessoal mais recente, quando pegava muito a Anchieta. Era animal. Então, no percurso todo, você só vê o seu concorrente uma vez. Então, é só no retorno do 20 e depois você não vê mais, você só vai ver ele no quilômetro 4 na corrida e na chegada depois. Eu sei que eu olhava para trás e tinha um monte de moto, eu sei que eu saí 30 segundos na frente e assim, a primeira reta ali, que até entrar lá na estrada, tem praticamente uns 5 quilômetros. Eu não baixava de 60 por hora. Falei, cara, os caras
estão no pelotão, estão andando no pelotão, vão pegar a vaca, vamos começar a revezar ali, vão me buscar. Falei, cara, não pode. E eu só pensava nos caras me pegando. Falei, cara, eu queria entrar no Team Bravo, eu queria entrar tanto no Team Bravo, não vou conseguir entrar no Team Bravo se eu perder essa prova. Falei, eu preciso ganhar Mas de já primeira tinha vez. negociação? Se você ganhasse a prova, você entrava ou não? Você estava lá para falar, cara, ô, me nota, tô aqui. Assim, me nota que eu tô aqui, mas não tinha nada. Assim, conhecia todos eles, pedia pro Fabinho conversar lá com eles. Falei, ô, Fabinho, fala lá com os caras, pelo amor de Deus, cara. Aí eu falei, cara, entrou na prova, eu peguei assim, a hora que fez o retorno de 20, dos 20 quilômetros, assim, a hora que fez o retorno, eu olhei assim, não consegui pegar o tempo. Mas eu falei, cara, tá 45 segundos. Mas assim, daí passou um pelotão de 30 pessoas, de 30 provas. Mas assim, todos, muito, muito fortes. Os meninos da época que eram do SESI, o pessoal do Team Bravo, os pessoal avulso, e assim, os caras querendo me matar. E assim, 2 metros do outro, tudo meio que no vácuo, mas não tava no Uhum, vácuo. Falei, cara, os caras vão começar a revezar e vão me buscar, cara. E nisso tava o Craig Alexander tava mais atrás. Então, a hora que ele chegou, que começou a apertar, mas não estava só 45, acho que já estava 2,45 na frente. E cara. eu que peguei errado. Eu sei que eu acelerei, falei, cara, os caras vão me pegar na transição. Falei, vai me pegar na transição. Falei, cara, pelo amor, acelera. Cheguei na transição e a grade, assim, a turma fica em cima, né? E daí, pô, eu Uhum. tinha acabado de ganhar. Já morava em Santos. Daí o pessoal, assim, eu sou de casa. O pessoal na grade balançava a grade, que parecia que ia quebrar a transição inteira. E o pessoal competia, os amadores estavam saindo da água. E todo mundo parou na bike para falar comigo. Torcendo ali. E eu não conseguia nem colocar o tênis. Eu tentando colocar o tênis, o dedinho sai para fora. Se botar, sai o dedinho. Eu falei, cara, eu vou descalço. Eu fiz assim, perdi uns 20 segundos. Eu falei, cara, 20 segundos, eu vou correr agora para 31, porque o Tindão vai correr para 29. Eu falei, cara, eu tô só um minuto. Eu falei, ninguém para passar parcial. Daí comecei a correr. Falei, cara, vou correr. Comecei a correr, primeiro quilômetro, 3-0, 3-2, 3-1, 2,59, 3-2. E daí nisso passou eles. Daí eu não sei que eu não consegui, eu estava tão concentrado na minha prova que eu não conseguia ver eles. Da hora que eu vi eles, eu olhei e falei, cara, eu acho que deu 30 segundos. Eu falei, cara, 30 segundos, cara. Isso já estava muito na frente. Assim, eu acho que eu estava ali, já estava 6 minutos na frente. Caralho, noção nenhuma do que tá acontecendo, né? O Eu medo tava de tão. perder. Eu falei, cara, 30 segundos o cara vai me pegar no sprint, eu vou perder no sprint. Eu falei, cara, não é possível. Daí eu comecei a acelerar. Daí eu comecei a correr, deu 1 quilômetro lá, deu 2,59 no meio da prova. 3-0, 2,59. Falei, caralho, cara, não é possível que o cara vai correr para 28 aqui também no triatlo para me passar. E daí nisso, a hora que eu fiz o retorno, o último retorno de 8, Uhum. o Canalonga chegou para mim e falou: não, para que os caras estão fazendo retorno lá agora. Isso assim, já tinha aberto 3 quilômetros. Ele falou, pô, parar, cara, tá muito longe, muito. Eu falei, não, os caras vão me pegar. E corri mais 1 quilômetro, assim, para 3,10. Ele falou, não, eu falei, não tem ninguém. Ele falou, já você correu mais 1 quilômetro, tem 2, não tem ninguém atrás. Eu falei, cara, eu acho que agora eu ganho. Falta 1 quilômetro, 30 segundos eu ganho. E não 30 conseguia segundos. raciocinar. E não conseguia raciocinar. Da hora que eu passei, eu acho que eu abri e deu 7,30 a diferença. E daí, Caralho. o Craig Alexander foi segundo, o Flavinho, na época que estava no SESI, foi terceiro, e o Tindon quarto, eu acho que o Manoc, o Diogo Sclebin em quinto. Assim, foi animal a prova. Foi muito Foi, lá. o tempo Cara, todo eu pensava que ia perder. Falei, cara, os caras vão me pegar, os caras vão me pegar. E daí, e a torcida entrava no caminho assim, começava a gritar, e pô, você começa a gritar e você continua mais para frente, parecia que eles estavam gritando atrás, tinha gente buscando. uhum. Então acho que eu estava tão nervoso que eu precisava ganhar a prova, eu só fazia força. Eu sei que eu corri, deu um pouco menos, deu 29,20 a corrida, mas tinha Ela é um assim pouquinho mais curta, né? 9,700, 9,600, mas assim, se Cara, fosse 10,10 deu 3,2 de pace, assim, minha melhor corrida disparado, no isso porque o desespero. Canalonga ainda te mandou parar, né? Senão você teria feito abaixo de. Ia correr para 30,0 quase. Eu Assim, até mas, mandei mensagem para ele hoje, mandou um abraço. Falei, ó, vou gravar com o Marquinho aqui. Ele, pô, que animal. e quem assim, O... ó, hoje em dia quem estruturou a MF toda no começo foi ele, que me ajudou assim em tudo na parte da MF. Então, aí, só para terminar esse negócio do Tim Bravo, aí desse dia você terminou e os caras te notaram, e aí você entrou pro Tim Bravo, Daí entrei para o Tim Bravo. e, Daí e aí, puta, então acabou que largar o Pinheiros, voltar para casa, enfim, tudo valeu a pena, né?
poder entrar no Team Bravo. Não, foi assim, daí eles pagavam um salário muito bom, tinha assim todas as viagens, os training camp, assim foi fenomenal, assim deu uma estabilidade muito boa ali na época. Eu sei que assim, o salário era bom, mas não era tão alto. Mas assim, o que eles tinham muito era premiação, assim, bônus em prova. Se você fosse primeiro assim em qualquer prova, eles dobravam assim a premiação. O challenge paga $5.000, eles dobravam. Ou entendeu? Qualquer provinha eles dobravam, mas só se fosse primeiro. Segundo, eles não pagavam nada. Motivação de novo. Aí tá o Marquinhos metendo 5 minutos na galera, achando que falta 30 segundos. Assim, daí até um argumento que ele usou foi assim, pô, o Iron Man de Kona. Foi, pô, todo mundo assistiu, não foi? Todo mundo assistiu. Quem foi o segundo no Iron Man de Kona? Aí tudo, nossa, na Elite. Eu falei, cara, não sei. Falei, pô, quem ganhou foi o Frodeno. E quem foi o segundo? Daí você falou, pô, tá vendo? Ninguém lembra aí. Pô, foi o ano passado. Daí falou, pô, a gente só vai lembrar quem foi o primeiro, não quem é o segundo. Só que tem sentido. É. Aí falou, pô, podia pagar pros três, pelo menos. Pode pra dar uma margenzinha ali, não precisa dobrar, mas paga um pouquinho a mais, né? Queira ou não queira, a gente competir entre a gente ali, tinha que ter essa boiadinha de vez em quando. Mas foi bom, cara. Foi bom, né? E, cara, aí você pegou uns anos bons ali, 2015 até o quê? 2016, 2015, 2016 você ganhou Tem, coisa pra foi, acho que caralho. começou em 2012. De É. 2012 final de 2016 foi quase tudo. Assim, quase todas as provas que entrava ganhava. Assim, teve muita prova ali no interior que pagava muito bem nos long distance, que era muito Uhum. boa. Assim, a melhor premiação de hoje em dia sempre foi lá do long distance de Pirassununga. É. Porque tinha a premiação dupla, assim, pro sprint e pro longo. Então, se você ganhava o sprint, você ganhava o longo e batia o menor tempo, você ganhava outra premiação. Então, assim, eles Pô. pagavam muito, muito bem, cara. Assim, então, todas essas provas do circuito deles era mais concorrida. Assim, não era nem o Ironman Brasil, assim, o Ironman, qualquer circuito 3, era os long distance, que a É. premiação era alta, alta, alta. E aí, cara, aí se a gente tá falando da assessoria, em que momento que entrou a assessoria, a ideia de fazer, que você começou a ver que a premiação, beleza, estava ali, patrocinador não estava tão fácil, e aí você já entendeu que tinha que ir para o plano B, como é que era? Não, assim, a assessoria começou por acaso. Sempre gostei de treinar, gostava assim, de estudar, treino, todos os treinos, assim, desde quando eu comecei eu anotava nos caderninhos. Então eu sabia treino, tinha treino para 10 anos, tranquilo. E daí, pô, vários métodos de treino, fui vendo, assim, comecei a treinar alguns amigos meus, mas por hobby. Assim, treinei a Thaís bastante, até quando ela foi para a Kona, tudo. Falei, cara, eu acho que leva jeito. Daí comecei a treinar alguns amigos meus da Bahia aqui, até de Ilhéus. Quando eu comecei, não foi nem de Santos, foram uns amigos de Ilhéus. Daí, assim, o cara tinha 13 horas, mas ele era tão meu amigo, começou, ele foi lá, fez 10 horas baixo. Assim, foi o melhor baiano na época, e eles têm muito disso. Falei, caralho, falei, pô, que legal. Daí todo mundo, o pessoal começou a procurar. Mas na época não tinha assessoria, não tinha nome, não tinha nada. Eu falei, Marcos Fernandes, assessoria esportiva. Parecia até meu irmão que joga bola, fez um logozinho de futebol, com os títulos de brasileiro, de campeonato brasileiro que eu tenho, botou as estrelinhas, igualzinho de futebol. É verdade, aquele teu uniforme da U1, né? O verde, verdade, tava vendo as fotos hoje, tem mesmo, é bem símbolo de futebol. Eu tenho três brasileiros, daí é os três medalhas, três coisinhas de campeão brasileiro. Mas aí começou assim, daí teve um ano que eu comecei mais sério. Falei, pô, eu preciso assim focar um pouco mais na assessoria, que assim foi na época até que o Chiro e o Fredinho Monteiro na época pararam e eles abriram assessoria esportiva. E Uhum. eles começaram tão bem pelo nome que eles tinham. Assim, pô, os caras estão em alta, são excelentes atletas, mas não estão mais na mídia, igual eu tô. Tipo, eu tô competindo. E, cara, eu acho que eu poderia abrir junto uma assessoria esportiva. Eu já era formado na época, gostava de dar treino, tinha até o sistema, tinha tudo. Assim, eu comecei a usar o Training Peaks em 2011, eu já consegui começar a usar. Então, Uhum. já vim usando há muitos anos. Daí comecei a usar, comecei a treinar alguns amigos e peguei gosto. E daí, acho que 2000, vai fazer 6 anos. Agora no ano que vem, fevereiro do ano que vem. Daí em 2016, 2015, o Cláudio Canalunga veio e falou, pô, não, vamos ali com uma agência de marketing, a gente estuda algum nome, até futuramente, esse era o meu intuito, já meio que não migrar a assessoria, mas vender alguns polos, igual assim, vai, Maceió, que a gente tem, que é junto com uma parceria, mas é assim como uma franquia. Então a gente começou a pensar mais na frente. Foi, pô, vamos mudar seu nome,
Daí a gente abre uma assessoria esportiva mesmo, mas pensando em outro nome. Pô, vamos associar você, mas não associando você, porque futuramente, quando você parar, seu nome não vai estar em alta e não pode usar seu nome. Uhum. Então, a gente falou, pô, beleza, vamos tentar. Passou na parte de marketing, eles começaram a analisar. Pô, o nome dele é muito forte, então vamos fazer alguma coisa. Daí pensaram no MF Racing. Hoje em dia, assim, você vê que a marca consolidou, porque o pessoal não entra para treinar, não sabe que é Marcos Fernandes, é MF Racing. Entendeu? Uhum. Então, pô, você começa a falar, pô, beleza, o pessoal. Daí até minha esposa que cuida da parte financeira e cadastro de aluno. Daí ela dá a opção, aqui tem uma opção de treinar comigo. Assim, é um valor diferenciado, que eu tenho poucos atletas. Daí falou, pô, você quer treinar com o Marcos Fernandes? Daí a pessoa fala, quem? Não, pode ser com mais barata. Daí você começa a analisar, fala, pô, beleza, a gente fez tudo certinho, a gente estava Exato, dando é certo. bom, né? É bom, né? É meio difícil aceitar, mas assim, é muito bom, é importante. Cresceu organicamente, usando assim meu nome, mas hoje em dia virou uma marca assim, de referência. Então, assim, puta, não só como minha carreira como atleta, eu acho que bastante, eu tenho muito mais hoje com a assessoria que a gente conseguiu criar, porque queira ou não Uhum. queira, é uma das maiores do Brasil. Sim. Você tá com Então, quantos assim, atletas agora? Mais ou tá em menos. torno de 500, Porra, caralho. é bom. E daí, assim, agora esse ano a gente já começou a virar um pouquinho mais empresário, a gente comprou uma academia em Praia Grande, então Ó. agora, até um dos motivos assim, de eu parar um pouquinho de treinar e competir foi por causa disso. Não, é muito difícil conciliar tudo. Então eu Uhum. quero, assim, pô, eu tenho 2 filhos pequenos, assim, eles estão numa idade que precisa de muita atenção, e eu quero dar essa atenção para eles. Então, foi, pô, tentar conciliar tudo. A assessoria, igual aqui, a gente vai passar 3 semanas aqui na Bahia. Pô, mas o pessoal, mas vocês vão passear. Aqui a gente acorda às 5 horas, a gente chegou, o treino era às 5h30, a gente chegou até atrasado. 5h32, o pessoal já tinha até ido para treinar. A gente foi pegar ele no meio do caminho. Então, assim, acorda 4h30, 4h50 da manhã e vai dormir 11 horas da noite, todo dia. Agora, antes da gente entrar aqui, eu já estava nas planilhas, começa a analisar a planilha, fala com o aluno, então é full time o tempo todo. Não tem aquele intervalo de atleta que se acaba um treino, vai descansar. Se acaba um treino, sai correndo. Tem 1 milhão de coisas para fazer. E, cara, esse é o tema que acaba ficando polêmico. Eu lembro que acho que foi em 2019, você já estava soltando. Ah, vou pro Amador. Aí um monte de gente, eu lembro, acho que o Toad comentando. Porra, Marquinhos, para de falar besteira. Galera, para com isso e tal. Eu lembro que Ah, os provas, para com isso, não sei o quê. Cara, como é que foi? Assim, hoje você é um atleta amador ou você fala, cara, eu estou um atleta amador enquanto eu resolvo esses, equilíbrio esses outros pratos? Ou já era o profissional? Enfim, qual é ó, a teu plano assim, aí? eu acho que o pessoal às vezes começa a ver assim, eu treino bastante ainda, porque eu gosto de treinar. Mas assim, a gente não consegue conciliar uma vida de atleta profissional com tudo que a gente tem hoje em dia. Então, Uhum. assim, eu sou um atleta profissional, mas assim, com a vivência de um amador. Assim, trabalhando até, eu acho que mais, porque o meu trabalho é de segunda a segunda. Sábado e domingo é o dia que mais trabalha. Entendeu? Então, é muito difícil. Às vezes eu não vou, eu faço bastante treino, mas a maioria dos treinos que eu faço, 80, 90% dos treinos que eu faço, eu não faço o meu treino, eu tenho que fazer com os alunos. Então é totalmente diferente. É. Você está treinando, mas você não está treinando como deveria. Então, pô, eu sei que meu nível é muito forte. Assim, hoje em dia dá para competir no profissional tranquilamente, mas com uma vida de amador. Entendeu? Mas assim, até no começo, quando a gente começou a conversar, eu falei, eu treino muito mais, não é nem para competir, é para não perder dos meus alunos. Que a alegria deles é assim, hoje está a maior resenha aqui na Bahia, que eles tentaram fazer o de sobrar de tudo quanto é jeito, juntou assim uns 50 ciclistas, virou muito mais de competição, é muito mais forte de competição. Eu sei que Uhum. a gente andou um trecho ali de quase 20 quilômetros a 50 por hora, um tentando fazer o outro sobrar, e foi, pô, então, queira ou não queira, eu tenho um nível de profissional, mas eu não consigo me dedicar 100% para ser um. Então, assim, até foi, pô, essa parte de mídia. Eu falei, pô, eu preciso de mídia por causa da assessoria, de visibilidade de patrocinador. Hoje em dia eu tenho muito mais patrocinador, assim, que pagando muito melhor do que quando eu era atleta. Mas muito assim voltado por causa da assessoria, Uhum. a exposição que a gente tem. Eu, pô, eu consigo dar um retorno muito maior para eles correndo no amador. Eu falei, Uhum. pô, se eu for parar para analisar, é muito mais assim, o amador tem teoricamente tem mais não, assim, não tem tanta concorrência. Foi, pô, se a maioria dos profissionais voltar para o amador, foi, meu Deus do céu. Porque, assim, É. hoje no Brasil é difícil ter profissional. Assim, falar, eu vivo como profissional.
eu tenho dinheiro suficiente para viver como profissional. A maioria, eu falo, eu posso falar quase 100% de certeza, 95% dos profissionais no Brasil se mantém. Não tem dinheiro, fala, ó, pensando futuramente, eu estou comprando minha casa, estou comprando meu... Não consegue, não consegue. Pô, vai fazer uma viagem internacional, tem que dividir no mínimo em 10 vezes, torcer para ganhar uma premiação na prova para poder assim, se manter competindo para a próxima prova. Então, foi, pô, eu acho que isso não é ser atleta profissional. Entendeu? Então, lembra lá no começo, quando eu saí de Portugal? Foi, pô, ser atleta profissional, foi, pô, tudo que eu me abdico. Foi, pô, tô me abdicando da minha família. Ia me casar. Foi, pô, tô me abdicando da minha esposa. Eu não vou ver meus filhos para ganhar menos que um salário mínimo. Falei, pô, e eu treino, vai. A gente não treina assim, sei lá, 6 horas por dia. A gente tem que treinar 24 horas por dia, todos os dias. Falei, pô, porque eu descansar é treino, o ficar, ó, o que eu se alimentar direito é treino, tem que estar magro o tempo todo é treino, entendeu? Assim, tá muito bem descansado para a próxima sessão de treino. Então, não é só treinar. Então, pô, se fosse só treinar, ótimo, eu era mais que profissional, porque eu gosto de, quem gosta de treinar sou eu. Mas, assim, se for parar para analisar tudo, é difícil. Eu acho que o pessoal, assim, não consegue entender isso. Então, eu acho que ele só analisa assim, pô, o menino é muito bom, tem que ser profissional. Eu falei, não. Então, pô, às vezes, uns amadores têm muito mais condição de ser profissional do que um profissional ser. Entendeu? Então, o pessoal... Então, eu acho que, para mim, sempre foi mais difícil, porque eu sempre tentei lidar com isso como uma profissão. Eu acho que fiz certo desde o começo, mas, assim, o pessoal não consegue entender, é difícil. Assim, até eu perdi alguns atletas assim, muito bons que vieram treinar comigo, queria ser atleta profissional, mas você vê, assim, que ia ser um meio termo. Cara, não dá, entendeu? Porque eles queriam correr circuito mundial, eu posso te ajudar, mas não vai ser atleta profissional. Entendeu? Isso, assim, você ser o primeiro a falar isso é difícil. Eu falei, pô, daí você vem e analisa tudo, falei, pô, ser atleta profissional não é só estar ali e competir, eu falei, pô, você tem que ter um dinheiro, pô, você vai ter que ter, entendeu? Então, é difícil, mas... E hoje não tem tanta premiação mais, né, cara? A premiação tá sumindo, né? Ainda tem essa. Não tem nada. Eu falei, pô, graças a Deus, assim, se a minha assessoria não tivesse bem estruturada, não sei, assim, o que a gente ia fazer hoje em dia. Eu falei, pô, aí eu começo a ver os atletas, pô, eles conseguem fazer uma boa divulgação, o pessoal mais novo que está vindo, assim, nessa parte de divulgação, de mídia social, consegue fazer muito bem, mas, assim, não tem um salário, Gabriel, assim, para a gente falar, pô, beleza, eu consigo ficar esses 6 meses sem competir, entendeu? Não tem, é difícil. Eu acho que, não sei se é muito erro dos organizadores, é bastante erro, assim, dos profissionais também, de aceitar qualquer coisa, entendeu? Assim, a gente vai para muitas provas, assim, sabendo que, às vezes, paga, não paga, tem marca muito grande que não paga a prova, você vai para a prova, não recebe a premiação. Eu sei que nessa época em Portugal, como eu ia casar, o campeonato português, se você botar 7% no segundo, ou em qualquer outra, assim, no décimo, pagava os 10 primeiros, você vai tirando a premiação deles, e vai tudo no primeiro. Eu sei que tinha prova que eu precisava tanto ganhar dinheiro, que eu fazia tanta força que eu arrancava todo mundo da premiação. Abria os 7% e tirava todo mundo, para poder, assim, poder casar. E até hoje eu não recebi esse dinheiro, entendeu? Falei, pô, e era bastante, assim, era tudo em euro na época. E daí eu sei que na época tinha uma rincha lá com o nosso técnico, que era técnico da seleção portuguesa, daí o pessoal de Portugal não queria pagar. Falei, cara, era difícil. Cara, essa é foda. Ganhar já não tem muita premiação. Aqui tem os caras não pagar é foda, né, cara? Não, eu tenho assim, até os últimos tempos agora, essas últimas provas que eu ganhei, não recebe premiação nenhuma. Já entrei na justiça para poder pagar. Pô, então, você chegar a esse ponto, você trabalha com isso, não conseguir receber, falei, pô, não tem lógica continuar fazendo isso. Assim, até uma da minha decisão de parar de ser profissional por causa disso. Foi, pô, eu consigo me dedicar muito mais a ser atleta, tocar assessoria, expandir a assessoria, expandir outro negócio que a gente abriu agora, a academia, do que ficar focado em treinar, descansar, que não vai ganhar, não vai ter o retorno financeiro que a gente precisa. Então, É foda. é, E, é, mas você ainda tem a ideia de falar, não, cara, deixa eu dar um aninho aqui, estabilizou financeiramente, deixa eu tentar fazer um ano a mais de profissional. Você está com 35 agora. 34, faço 35 em 34. janeiro. Então, ano que vem eu quero voltar. Assim, eu pretendo voltar a competir, mas tudo depende, assim, vai.
igual a assessoria ainda está crescendo muito. Uhum. Então, queira ou não queira, precisa muito de mim nessas cidades. Porque eu sempre tento visitar todas elas. Então, queira ou não queira, toma muito tempo. Igual São Paulo, eu quero fazer um pouco mais de esforço para estar aumentando ainda mais lá em São Paulo. Então, às vezes eu saio de Santos 4 horas da manhã para poder treinar com o pessoal 5 horas da manhã em São Paulo. Pô, daí já emendo, de vez de voltar para casa, já vou para Praia Grande, passo na academia. Foi, pô, se eu for quiser correr no profissional, vou ter que parar com tudo. Foi, pô, então será que vale a pena sem ter retorno financeiro? Então foi. Tem que pegar o segredo com o Santiago. Santiago que é o mestre nisso de Ele é viajar, o. performar com Eu queria, 43 anos, poxa, 42 anos. eu queria pegar até um dia para fazer. Eu preciso disso aí, cara. Eu não consigo entender. Falei, cara, e ele cada vez está mais forte. Falei, Exato. cara, tá maltratando os meninos novos. Mas é bom. Não, mas acho que, cara, acho que eu concordo bastante com o teu modo de pensar, não tem jeito. Acho que o cenário hoje do esporte está bem ruim, bem fragilizado e, cara, tem essa oportunidade de usar teu nome que você conquistou para te dar um sossego, né, cara? Que for pensar, você não teve sossego de grana, né, na vida, né? Então, como sempre isso pesou, falei, pô, então você pensa, eu principalmente penso no mínimo 10 vezes. E, cara, será que vale a pena? Mas como eu gosto muito, falei, pô, se eu tiver uma estabilidade um pouquinho melhor o ano que vem, pô, vou tentar fazer, porque se eu for correr profissional, tem que fazer uns camp fora do Brasil, tem que estar correndo fora do Brasil para pegar ritmo fora, porque competir no Brasil não vai ter, tem certeza absoluta que não vai ter um retorno financeiro. Mas pegando É. algumas provas fora, então vale a pena. Então vamos ver. Tem, É. Talvez a PTO de novo, se tiver alguma prova da PTO ano que vem, ia ser legal. isso, mas o duro que está aparecendo, cada moleque um é forte que o outro hoje em dia. É. Então, correr essas provas muito grandes também, às vezes não vale a pena. Igual os meninos fizeram ali, às vezes não faz um top 10, mas que é um resultado absurdamente bom e o pessoal não consegue, entendeu? Às vezes a gente ainda não consegue ver com bons olhos. Eu acho que os meninos, naquele último que teve da PTO, que foi muito forte, que foi, acho que o Igor e o Toad, eu acho que eles ficaram em 20 e pouco, 23, 25. O Gabriel foi assim, fenomenal o que eles fizeram. Assim, foi assim, uma prova muito, era os 25 melhor do mundo, 30 melhor do mundo. Uhum. Entendeu? Então a gente não tá falando de qualquer. É igual eu volto naquela época, quando eu comecei a correr a Copa do Mundo, que fazia um top 15 ou um top 20, e o pessoal fala, nossa, eu acho que eu É. faço. Vai, tenta correr. É difícil, Hoje, um top 15 hoje no ITU seria um negócio absurdo, né? real. Seria fenomenal. Eu lembro que na época, assim, eu não mexia tanto com watts, mas a gente já usava. Eu sei que eu fiz um mundial em Gold Coast, na Austrália. A gente pedalou os 40 quilômetros na sub-23 na época ainda. Eu acho que deu em torno de 400 watts, os 40 Caralho. quilômetros. Eu sei que eu saí para correr andando. Pô, e na sub-23 não era nem na elite. Eu sei que eu andei com 10 quilômetros. E na época você podia tomar a volta ali, então eu tomei a volta do primeiro. Cara, foi se os caras pedalam 400 watts no sub-23, imagina na elite. Então, assim, o Imagina. nível era muito forte. Sempre foi. É duro. Marquinho, do tanto de vitória, você falou muito sobre o seu top 20 aí, né? Que seu era o top 20 no Inter de Santos. É, Aham. cara, que vitória que você tem na cabeça que você acha que te marcou mais, assim, que você fala, cara, Ó, essa. tem duas, assim, que me marcou bastante. Assim, eu acho que a primeira, nessa aí com o Chiro, que eu cheguei sprintando com o Uhum. Chiro, que foi, eu acho que abriu a porta para a sequência de vitórias. Eu acho que até para tirar um bloqueio que eu sempre tive de quebrar de final de corrida, não conseguir encaixar as três modalidades, eu acho que isso aí foi o ápice para mim. E essa primeira vitória no Internacional de Santos, porque eu acho que até então eu tinha feito ali um top 8, um sexto, mas nunca nenhum top 5. E daí ganhar assim com meu filho recém-nascido, foi, cara, foi assim, acho que ali foi, eu tenho um quadro assim guardado, na hora que você entra na minha casa já tem um quadro gigantesco, que é para lembrar assim que todo o sofrimento que a gente fez para chegar ali. Eu lembro, imagina você. Se eu consigo lembrar dessa foto, imagina você. E, cara, eu sempre deixo para o final aqui a última pergunta filosófica, que é qual que é o teu sonho hoje? Ah, hoje em dia assim, eu queria que o esporte assim fosse um pouco mais valorizado, até por tudo que eu sofri. Assim, até o pessoal pergunta para mim, igual meus filhos, eu incentivo eles a fazer todos os esportes, assim, eles fazem tudo. Mas assim, eu não quero que ele seja atleta. Assim, tudo que eu sofri, eu não quero isso para ninguém, cara. Assim, não foi fácil. O
o pessoal acha que hoje em dia vê a gente como atleta, acha que, pô, foi tudo mil maravilhas, mas assim, eu tive uns 15 anos que, assim, era crueldade até, que a gente passou, sofreu. Então, ter essa valorização para os meninos novos, que a gente sei, pô, tá vindo uma safra boa agora, que o pessoal valorize um pouco mais o profissional, que, pô, assim, às vezes, quem puder patrocinar, foi, pô, assim, se pudesse na minha época, foi, pô, hoje em dia a gente até ajuda um atleta, até o ano que vem esse menino vai vir muito bem, mas, assim, tentar valorizar mais o pessoal, o atleta profissional, que é muito difícil, assim, e saber das lutas que eles têm. Às vezes a gente julga muito sem saber tudo que eles passaram. Uhum. Então, acho que é mais isso. Fechado, cara. Porra, que demais, cara. O papo dava. Passou Eu fico rápido. controlando o tempo aqui, mas às vezes eu nem quero controlar. Falo, cara, vamos falar, deixa eu dar 5 horas de papo mesmo, dane-se ele. Boa, boa, Mas boa. valeu, cara. Assim, deixar sempre aberto. Primeiro foi muito legal saber a tua história, cara, saber mais detalhes aí da tua história, dos perrengues aí. Que você falou de valorizar a história do que passou a gente aqui também. O objetivo é trazer isso, mostrar o lado do atleta profissional, enfim, contar esses causos também, que eu acho sempre muito válido. Para mim, não existe esporte sem ídolo, sem o atleta profissional, então isso para mim é inconcebível as coisas andarem separadas. Então, quando você começa a não ter ídolo, o esporte morre, na minha opinião. E é uma coisa, a luta nossa é de não deixar que isso aconteça, de trazer aqui a galera justamente para contar e lembrar, mas para que isso não fique só um passado, né? Não seja só o museu do triatlon, mas, cara, isso aqui dá para fazer muito mais, ver essas histórias, até alguém que esteja passando por uma situação, fala, cara, o Marquinho foi e fez. Nunca virou o Marcão, sempre foi o Marquinho, e isso foi bom, né? Não foi ruim, né? Foi bom demais. Pô, mas E- obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho. Eu acho que o pessoal, assim, que convive com a gente, eu acho que nem conhece tanto a história toda, então vai ser até bom, assim, o pessoal conhecer um pouquinho, saber toda a trajetória. E, ó, eu tenho que agradecer uma pessoa, tá acho que ali? é acho que até saiu, eu nem vi sair do quarto. A Thaís esteve comigo assim a vida toda, então agradecer ela também, que sem ela também não, eu acho que não chegaria até aqui. Ó, a primeira pessoa, quando eu mudei para Santos, eu entrei na sala de aula, lá no primeiro, na época acho que era Uhum. segundo colegial. A primeira pessoa que veio falar comigo foi ela. Ah, Não é? me, porque quando eu era nadador, ela era aquelas meninas que entregava a medalha. Aham. Ela E daí lembrava de você. ela sabia quem era eu, mas eu não conhecia ela. E daí só no ano seguinte a gente começou a namorar. E estamos aí até hoje, fazer 10 anos de casado mês que vem. Caramba, cara. Não, e o que você falou, né? Quando você estava namorando, ela te mandava dinheiro, então essa investiu, né? Essa, Muito. é, Meu primeiro tênis assim um pouquinho mais de performance foi ela que deu. Ela assim, ela dividia o salário dela, mandava para mim. Então assim, que animal, tudo cara. que hoje a gente ganha, hoje em dia eu não pego nem dinheiro. Foi, tudo é seu. Foi, você vê aí, eu peço dinheiro para ela, se eu quero fazer alguma coisa. Então, assim, tudo assim, a gente tem conquista nossa, mas tudo assim, mérito dela. Tudo que ela passou também. Quando eu abri a assessoria em Brasília, quem ficou com os dois filhos recém-nascidos foi ela. Então, assim, eu acho que quem foi muito mais forte não foi eu, foi ela. De estar Que ali, animal. aguentando. Ah, que animal, mas que animal essa família, né, cara? É a base da parada, né? Tudo, a base de tudo, tudo te dá forças também para um apoiando o outro e tá aí, né, colhendo hoje o resultado. E ela é a primeira que critica também. Então, já Ela não aí puxa a bastava, orelha. não bastava meu pai lá no começo, agora eu tenho ela. Agora ela fala, é boa. Show de bola, cara. Mas, pô, prazerzaço falar contigo. Bom, sempre precisar também, Mundo Tri aqui aberto para você. Fechou. Cara, e tomara aí que doido para ver você de volta aí também no Vamos profissional, sim. dando trabalho aí. Acho que vai ser tua estratégia que você falou, né? Quando a gente não tava nem gravando, você falou que suas estratégias são sempre kamikazes. Então, era legal de ver essas Isso. provas kamikazes ali, era sempre massa de ver. Boa, E, mas já pô, já volta de novo, se Deus quiser. tomara. Valeu, Marquinhos. Obrigado. E, bom, galera, esse foi mais um episódio do MTCast. Marquinhos Fernandes. Continue aí assinando, ativando o sininho, comentando, mandando para os amigos, que estamos trazendo muita gente boa aí para contar um pouco dessa história do nosso esporte. Valeu! Valeu, Tomar. Obrigado. Tchau, tchau, Gabriel.